Nesse quadro, CNN Brasil e CNN Money se tornam um só. Lucinda Pinto já está aqui comigo. Lucinda, nossa comentarista de economia. E a gente começa falando sobre um assunto, misturando eleições e todas as preocupações desse ano que tem custado a popularidade do governo, endividamento das famílias. Hoje o Banco Central divulgou um relatório que reforça essa preocupação, um documento que mostra que o comprometimento da renda dos brasileiros para pagar dívidas bateu o maior nível da série histórica. Detalha pra gente, Lucinda. Juliana, boa noite a todos. Realmente esse é um assunto que conversa muito com esse cenário de taxa de juros que a Rita Mundim falava há pouco. A gente viu nesse relatório do Banco Central a confirmação de que o comprometimento da renda das pessoas com dívida chegou aí ao seu nível histórico. A gente tem uma tela mostrando, superou os 29%. Isso significa que, em média, as pessoas elas gastam, na verdade, 29,33% para ser mais precisa, da sua renda, do seu rendimento, salário ou outro tipo de renda, pagando dívida. Não significa que tudo isso está atrasado, é o quanto as pessoas estão devendo. Só que muita gente já começou a ficar apertada. Normalmente, Juliana, esse endividamento ele cresce nos períodos de juros baixos. Isso aqui é anterior a esse aperto monetário, provavelmente. Ele começou lá atrás. Então, o juro estava baixo, os bancos oferecendo muito crédito, as pessoas foram tomando dívida. E aí chega um momento que muitas vezes começa a ficar apertado por uma série de razões. E aí a inadimplência, ou seja, aqueles atrasos superiores a 90 dias, chegaram a 6,9% no caso do crédito concedido para pessoas físicas. E aí, o que o juro alto tem a ver com isso? No momento em que a pessoa começa a ter mais dificuldade de pagar, naturalmente ela vai tentar encontrar alternativas. Ela toma um outro empréstimo para conseguir pagar aquele que ela não está conseguindo pagar, só que aí esses novos empréstimos, esses sim, estão muito mais caros, porque a Selic está ali em 4,75% ao ano. É a bola de neve. Uma bola de neve. E por causa disso, os bancos estão muito mais cautelosos. Esse cenário de endividamento alto, juro alto, isso já acendeu uma luzinha amarela. Então, naturalmente, tem o quê? Uma retração. O banco coloca o pé no freio e a gente viu também, segundo o relatório do Banco Central, uma queda de 0,5% em novas contratações de créditos para pessoa física em janeiro, na comparação com dezembro. Esse é um cenário que acende mesmo uma preocupação. O governo já tem falado a respeito disso, até a gente falou na semana passada, surgiu aquela ideia de se tabelar o juro cobrado do rotativo do cartão de crédito. Hoje, bancos e entidades ligadas ao setor bancário, e governo, governo e instituições financeiras se reuniram para discutir uma saída e que provavelmente não passará para um tabelamento de juros, o que parece uma ideia difícil de implementação, de baixo impacto, mas o fato é que esse é um assunto que está no centro das atenções e que preocupa muito o governo, como você colocou, por conta do ano eleitoral. Encontrar uma solução, oferecer alguma saída. Agora a gente vai falar especificamente do Banco Central. Na semana que vem, depois da Páscoa, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vamos lembrar, deve receber a PEC da autonomia do Banco Central, assunto polêmico no Congresso Nacional desde sempre. Lucinda, o que propõe essa PEC? Como é que ela deve pesar sobre o projeto de lei do Pedro Paulo, que também altera, vamos lembrar, o modelo da autonomia da autoridade monetária? Juliana, o que aconteceu foi o seguinte: no fim da semana passada, o novo líder do PT na Câmara, que é o Pedro Uczai, ele encaminhou uma nova proposta, propondo uma alteração na lei atual de autonomia do Banco Central. Basicamente, o que ele está propondo é que o Banco Central volte a ser submetido ao Ministério da Fazenda, como era antes da autonomia, que hoje está em vigor, e que também o mandato dos diretores coincidam com o mandato do Palácio do Planalto, do Executivo. Muito bem, essa foi não foi exatamente uma surpresa, porque o PT já tinha dito que isso faria parte ali dos seus objetivos para o ano, quando teve a comemoração do seu aniversário. No entanto, isso trouxe um incômodo, obviamente. E aí a gente procurou o relator da PEC, que torna, na verdade, uma emenda constitucional à lei que já está em vigor, que é o Plínio Valério, para dizer se
essa proposta do PT embaralha, de alguma forma, a evolução da tramitação da PEC e a leitura interna lá é que não, que essa proposta do PT tem pouca chance de avançar e que ele, Plínio, vai colocar já no sistema esse relatório que já está praticamente concluído logo após a Páscoa. E ele acatou uma emenda que foi feita pelo senador Rogério Carvalho, que também é do PT, em que ele trata ali de mais especificidade sobre o espaço de intervenção do Banco Central numa situação de crise, como foi a do Banco Master. Essa emenda, ela considera a possibilidade do Banco Central atuar, por exemplo, em fundos de investimento numa situação extrema de crise, para que o Banco Central não fique restrito aos bancos, como aconteceu agora nesse episódio recente. Então, a expectativa é que esse relatório chegue, então, nas mãos da CCJ, depois da Páscoa. A CCJ tem que analisar, eventualmente podem surgir novas emendas e só então vá para o plenário do Senado. Ou seja, o calendário do Congresso está um pouco apertado para que isso tudo aconteça, mas existe muita expectativa porque a autonomia do Banco Central é considerado um pilar para que se garanta, né, a atuação técnica isenta da autoridade monetária na condução da taxa de juros e da política cambial e tudo mais. É isso. O que o PT reclama é de deixar na independência do Banco Central a decisão sobre juros, é uma reclamação dos petistas desde sempre, mas a gente tem o escândalo do Master no meio dessa discussão, né? Então tudo acaba interferindo uma coisa na outra. Vamos falar sobre mercado agora. Hoje foi mais um dia de destaque para os impactos da guerra no mercado financeiro, como tem sido nas últimas semanas. Como é que fecharam os negócios? Hoje foi até que um dia ameno, a gente viu a Bolsa fechando em alta. E hoje foi interessante, Juliana, porque teve fala dos dois presidentes dos bancos centrais que nos importam. Então, do Federal Reserve, o Jerome Powell falou nos Estados Unidos, impactou o mercado e a gente acompanhou aqui também o Gabriel Galípolo. Lá fora, o Powell que trouxe uma mensagem de que é o seguinte, é muito difícil saber o que vai acontecer com essa crise global, mas que é preciso ser capaz de olhar através da crise. E quando a gente precisa olhar através do nevoeiro, a gente vai devagar. Então, ele sinalizou que aquele corte de juros que o mercado tanto esperava não vem tão cedo. Assim como Galípolo mostrou que essa cautela vai estar presente, mas ele deu indícios de que tem grande chance do corte de juros prosseguir, como a gente já falou aqui no jornal, ainda que de forma lenta. Mas então vamos ver aqui o resultado dos mercados. A Bolsa fechou em ligeira alta, acima dos 182 mil pontos, e o dólar subiu um pouquinho, acompanhando esse movimento global, a R$ 5,24, quase 25. O petróleo teve um novo dia de alta, a gente vai ver isso, dias de petróleo subindo bastante, depois correções. Então, o WTI aí na linha dos $102, ele estava abaixo disso, abaixo dos $100 até a semana passada, e o Brent subindo para $112. E a gente tem também aqui uma tela para mostrar o comportamento dos juros futuros, porque esse é um mercado que a gente olha menos, mas ele reflete muito mais diretamente essa preocupação de longo prazo. Então, o fato das taxas todas são contratos futuros que refletem a expectativa do mercado para o rumo da política monetária e dos riscos aqui no mercado brasileiro, todas acima de 14%. Isso aqui é uma demonstração da preocupação do mercado, tanto com o efeito da guerra sobre a inflação, como também sobre a atividade econômica global. Começa a se discutir se esse cenário de petróleo em alta não pode trazer como consequência uma recessão. Então, este aqui é um indicador que a gente precisa olhar com bastante atenção também.